Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Glória a Deus por mais uma manhã. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, povo de Deus, abençoados, lindos de Deus, filhas e filhos escolhidos, separados. Espírito Santo, chama a presença do Senhor agora sobre nós, no nosso ministério. Louvado seja o nosso Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre você de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Bom dia, Mi. Bom dia, Cleocir. Sejam todos bem-vindos. Esse ministério é do Senhor, que nos abençoa todos os dias, trazendo sobre a nossa vida a verdade, a palavra, o amor dele sobre nós, o direcionamento, né? Glória a Deus. Bom dia, Marlene. A paz do Senhor Jesus. Mais um sábado, mais um final de semana que chega, para honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, Cláudia. Saudade de você. Desejo que vocês estejam bem. Obrigada, Jesus. Hoje nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vai trazer para nós um dos capítulos mais proféticos do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo revela detalhes sobre o homem da iniquidade, né, que é o anticristo, e o mistério da apostasia, é a palavra, mistérios da apostasia e o poder da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto profundamente espiritual, amém? E revelador para nós, para a gente nos alimentarmos ainda mais da verdade do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Damiana. Bom dia, Estela, Dani. Vamos orar para começar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Chamo a presença do Seu Espírito Santo para vir sobre a nossa vida de maneira sobrenatural, agir em cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como instrumento do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Declaramos nessa manhã que somos totalmente dependentes do Senhor, que amamos o Senhor de todo o nosso coração e que precisamos do Senhor para todas as coisas da nossa vida. Entregamos nas mãos do Senhor os nossos medos, todas as ansiedades, e declaramos que nós precisamos da paz do Senhor Jesus sobre nós, que a paz que excede todo entendimento possa nos trazer o equilíbrio, o discernimento espiritual, a mente acalmada. Pai, nós reconhecemos que somos vulneráveis, reconhecemos que somos pecadores, por isso nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, conscientes e inconscientes, os pecados que cometemos durante o nosso sono. Perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, por tudo que pensamos que não agradou ao Senhor. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Passa fogo, Senhor, na nossa boca, que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos e não de maldição, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, sobre nós uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos revestidas, Pai, do Teu poder,
estamos protegidas do teu poder. Que a nuvem da glória do Senhor nos acompanhe por onde nós formos, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor a nossa família, todos os recursos financeiros da nossa família, para que o Senhor blinde tudo com o sangue do Cordeiro. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e nós confiamos em todos os planos do Senhor para a nossa vida. Sem o Senhor nada nós podemos. Dependemos do Senhor para as nossas decisões, para a nossa direção do dia. Por isso nós te pedimos, Pai, esteja junto de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui hoje, meu Pai, e também dos que assistirão depois. Que a sua graça, a paz de Jesus, que o amor do Senhor, nosso Pai, esteja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos então ler o capítulo 2. Como eu já tinha dito, é um capítulo que traz pra gente um valor espiritual e revelador muito profundo. E nós vamos ler ele então. Nós vamos ler e meditar em nome de Jesus. Então o versículo 1 diz assim: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creram na verdade, mas têm prazer no pecado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Aqui no final, quando diz que o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade e têm prazer no pecado, os que não creem na verdade é os que não creem no nosso Senhor Jesus, porque Cristo é a verdade. O Evangelho do Senhor Jesus é a verdade. A palavra de Deus nas Escrituras é a verdade. É isso que as Escrituras traz para nós. Então, esse capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu
porque os tessalonicenses estavam confusos e aflitos, pois alguém havia espalhado a ideia entre eles de que o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo escreve para corrigir esse engano. Assim nós vimos logo no início, da carta, trazendo para eles e para nós também, nos dias de hoje, clareza profética sobre os acontecimentos que precisavam acontecer antes da volta de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que alegria, irmã Estela, que o seu esposo está junto de você assistindo. Que o Senhor abençoe hoje uma porção dobrada sobre a sua casa, da presença dele, da paz e do grande amor dele, que é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Amém? Que o Senhor Jesus, que é a nossa fonte inesgotável de bênção, de paz, de amor, de alegria, esteja sobre vocês, na sua casa, tomando o lugar de honra dele. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vimos aqui que Paulo inicia tratando diretamente do arrebatamento, certo? Ele fala aqui do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo, a reunião com ele, a união com o Senhor. Ele volta para nos buscar. Então, Paulo quer o que aqui? Nessa primeira parte, que os crentes mantenham calma, discernimento, estejam prontos, porque aquele que está pronto não será pego de surpresa. Nós não devemos nos deixar levar por rumores, assim como Paulo descreve aqui. Não se deixem levar por rumores, até porque nós sabemos que a volta de Cristo vai ser vista por todos, vista e ouvida por todos. Não existe não existe nenhuma chance de acontecer só lá naquela cidade. Não, vai ser vista por todos. E nós, como crentes, nós temos que ter esse entendimento, esse conhecimento da verdade da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, a volta do Senhor Jesus, ela é uma verdade gloriosa, tá bom? E ela precisa ser compreendida por nós com muita sobriedade e fé. Nós precisamos estar conscientes e que a nossa fé cada dia mais esteja em um nível mais elevado, através do quê? Do tempo com o Senhor, lendo a palavra. Por quê? Insisto, lendo a palavra, porque a palavra é o alimento vivo do nosso espírito que fortalece a nossa fé. Nós não temos fé se nós não nos alimentarmos da palavra, tá bom? Então nós precisamos nos alimentar da palavra e a nossa fé assim ela é aumentada e nós sempre vamos estar prontos, preparados para a volta de Cristo, tá bom? Então, sabendo que a volta de Cristo é gloriosa, é uma verdade gloriosa sobre nós, nós precisamos sempre nos manter sem pânico, tá bom? Nada de pânico. O crente de verdade, o cristão preparado, ele não terá pânico. Ele não vai olhar dos lados. Ele vai olhar para a glória que vai estar descendo nas nuvens, como diz o Evangelho. Não se distraiam. Mesmo se houver vozes, olha, não é lá de cima, é daqui do lado. Não se distraiam, porque essas vozes são as vozes de Satanás, dos seus demônios. Não podemos nos distrair. Que nós tenhamos sobriedade, é bem essa palavra, consciência, tá bom? Em nome de Jesus. Então, no versículo 2, a explicação que nós temos, quando diz, não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. O que Paulo diz aqui para eles e nos ensina até hoje? Alguém falsificou, Que alguém pode ter falsificado ali uma carta em nome de Paulo. É isso que Paulo traz aqui. Paulo está falando da carta nessa hora, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. É isso que as pessoas estavam apavoradas, que eles tinham ouvido falar ou lido. Então o texto ele não traz exatamente, mas se foi uma carta que fizeram ou se foi só palavras ditas que o dia do Senhor já havia chegado. Não. Paulo alerta, não acreditem em qualquer revelação.
É esse o alerta que Paulo faz aqui no versículo 2. Não acreditem em qualquer revelação vinda de carta ou de profecia que contradiga o ensino apostólico. É isso que ele traz. Então, todo ensino espiritual diante da nossa vida, ele deve ser provado pela palavra de Deus. Discernimento, meus irmãos, é vital nos últimos dias. Orem por discernimento. Peçam ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento espiritual. Que a sua mente e o seu coração estejam cativos a Jesus, conectados com Ele o tempo todo, para que o discernimento esteja sobre você, para que você tenha esses olhos de discernir o que é e o que não é do Senhor. Então tudo que você ouve, toda palavra de profecia que você receber, busque a confirmação no Senhor. Amém? Busque na verdade, busque na palavra. Sempre a verdade na palavra, em nome de Jesus. Tá bom? O versículo 3, ele continua dizendo: não deixem que ninguém os engane com isso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. Então, antes da vinda de Cristo, duas coisas vão acontecer, que a palavra nos diz: apostasia. O que é apostasia? Um grande afastamento da fé verdadeira. Muitas pessoas vão se distanciar, como uma multidão, assim como pessoas em massa, se afastarão da fé verdadeira. Estarão perdidos pelos prazeres do mundo, pelas inverdades, pelos prazeres que levam eles à destruição, porque a cegueira espiritual vai ser tão grande que eles vão tender a ir para o caminho da destruição, que é o pecado desregrado, o pecado sem controle. O afastamento da fé faz com que as pessoas vão por esse caminho. Então vai acontecer isso que é chamado de apostasia e também a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo, que será contra Deus e enganará as nações. Tudo que ele trouxer, tudo que ele falar vai ser contra Deus e vai enganar muitas pessoas. E por que essas pessoas serão enganadas? Porque elas vão estar afastadas da fé, elas vão estar afastadas da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o único caminho que nos leva à verdade e à presença do Pai. Ele já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade da palavra, a verdade de tudo aquilo que nós temos que seguir. E Ele é o único que nos dá a vida eterna, a vida certa, a vida de maneira que nós vamos caminhar e sentir que aquilo que nós estamos fazendo está agradando o coração do nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então o mundo caminha para uma era de engano e rebelião espiritual. Para nós que somos crentes, que nós vivemos o amor de Jesus, que nós vivemos a verdade, nós estamos vendo que o mundo está caminhando para a era do engano e uma rebelião muito grande. As pessoas vivem uma rebeldia muito grande, e a rebeldia não é de Deus, a rebeldia é de Satanás. Foi ele que foi lançado lá do céu para o inferno quando ele se levantou em rebeldia contra Deus. A palavra de Deus diz, eu tô arrepiando toda, o Espírito Santo está falando muito com alguém aqui hoje. A rebeldia é um pecado tão grave quanto uma feitiçaria. Ser rebelde é muito sério, é um pecado muito grave. Nós não podemos deixar a rebeldia tomar conta de nós. Por isso foi tão importante, né? Nós fazermos aquele jejum da murmuração. Cada palavra de reclamação, 30 segundos de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. Seja em cântico, seja em palavras de agradecimento, de gratidão.
Nós não devemos ter um coração rebelde. O coração rebelde, ele é totalmente dominado pelos demônios. Amém? Então não se permitam isso em nome de Jesus, tá? O anticristo, minha irmã, é tudo aquilo que é contra Deus. Então, se uma pessoa consegue ir contra a verdade de Deus, ele não tem fé. Então, sim, seria chamado como um ateu, né? Que ele não acredita, ele está afastado da fé. E pelo afastamento da fé, ele está cego espiritualmente, ele está tomado por Satanás e seus demônios. Amém? É sobre isso. Então, que a gente entenda que hoje nós vivemos, nós que cremos, estamos vivendo um tempo que nós precisamos estar firmes na verdade e na presença do Senhor, todos os dias. Orar ao levantar, revestir-se das armaduras, vai sair de casa, ora, tá num lugar, tá sentindo opressão, ora, troca as armaduras. Então, o tempo todo nós precisamos estar gerando a presença do Espírito Santo de Deus em nós e termos um coração grato. Porque o diabo ele não aguenta ficar perto de quem é cheia de gratidão. Ele não aguenta, ele não dá conta, porque gera muito amor. Quando nós somos gratos, o amor de Jesus reflete o nosso comportamento, a nossa essência. Nós exalamos o amor de Jesus. Amém? E no versículo 4, ele diz assim, ó, que ele será contra tudo que as pessoas adoram, ou seja, o anticristo, ele vai ser contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Eles vão se achar acima de tudo isso, ou seja, igualzinho o comportamento de Lúcifer, igualzinho. Ele se achou por um momento que ele poderia ser maior que Deus, sentar no trono, estar acima do trono de Deus. Entende? É o mesmo comportamento. Então nós temos essa sabedoria de entender quando esse dia chegar. Então o anticristo, ele se apresentará como um substituto de Deus, exigindo adoração. Ele vai exigir que o adorem e vai desvalorizar, vai ser contra aquilo que nós, crentes verdadeiros, adoramos, ao Deus que nós servimos. Ele vai falar o contrário. Então, nós não tem como nós sermos enganados. Como nós vamos ser enganados? Nós já sabemos quem é o nosso Senhor. Nós já sabemos de tudo que Jesus fez por nós. Nós temos um Pai que nos guarda, um Deus que cobre a nossa vida de proteção, que é o Deus provedor. Então nós não podemos aceitar um outro chegando, se colocando acima de Deus e exigindo que nós o adoremos. Não, nós já sabemos. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo. E se nós estamos lendo, estudando, meditando, nos alimentando da palavra que é verdade, nós não seremos enganados. Por isso eu não canso de dizer todos os dias, eu não serei enganada. Eu não serei enganada nem por homens, nem por palavras falsas, em nome de Jesus, porque nós buscamos todos os dias a verdade do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Então esse versículo aqui, o versículo 4, ecoa Daniel 11 e Apocalipse 13 sobre nós, que diz que ele trará uma religião global, falsa, centrada no culto à sua própria imagem. Quer ir lá ler? Para a gente testificar? Olha lá. Vai lá na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia. Lá em Daniel. Obrigada, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Ó, procurar a minha aqui, Daniel. Pode procurar, que eu também estou procurando. Daniel 11. Vamos testificar. O Evangelho sempre se conectando. O Evangelho de Jesus com o Antigo Testamento.
Daniel 11, versículo 36. Diz assim, ó. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro Deus, pois ele acreditará que ele está acima de todos os deuses. Olha só o que diz aqui. É a confirmação do que nós estamos lendo. A palavra de Deus ecoando lá em Daniel, agora em Apocalipse 13. Vai lá em Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse 13 diz assim. Apocalipse 13 inteiro, né? Depois você lê então, porque aqui não tem um versículo que eu anotei, tá só o capítulo inteiro. Deixa anotado para você ver depois o capítulo todo que fala sobre os dois monstros, tá bom? Para você ver como eles vão agir, o que eles vão fazer. Apocalipse é o relato de como será o fim dos dias, o fim dos tempos. Amém? Em nome de Jesus. Depois você leia, tá bom? Não se esqueça que o anticristo vai se apresentar como um substituto de Deus, exigindo adoração. Pronto, isso nós já temos que ter o conhecimento. Todo aquele que aparecer contra o que nós conhecemos da palavra, exigindo adoração no lugar de Deus, já é o anticristo. Tá bom? Porque é contra o que nós vivemos da verdade do evangelho. Então, todo sistema que exalta o homem acima de Deus é um prenúncio do espírito de anticristo. Presta atenção. Todo sistema, toda palavra, todo culto que exalta o homem acima de Deus é um prenúncio do espírito do anticristo. Essa pessoa já está sob influência do anticristo. Tá bom? Em nome de Jesus. Paulo lembra que essas verdades já tinham sido ensinadas para os tessalonicenses. E o ensino sobre os últimos tempos era a parte essencial da formação cristã primitiva. Todo o ensino. Nós temos os irmãos que iniciam na fé e nós precisamos ajudá-lo. E cada um tem o seu tempo de maturidade espiritual. Então, se o Senhor Espírito Santo ama todos nós que estamos buscando a presença e respeita esse tempo de maturidade, nós também precisamos respeitar o tempo de maturidade de cada um dos nossos irmãos e ajudá-los a caminhar com firmeza na verdade do Evangelho, tá bom? O estudo dos últimos dias é ferramenta de preparo e discernimento da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Nós não podemos nos descuidar. Não podemos, tá? O versículo 6 diz assim, ó. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o anticristo, né, o perverso, aparecerá. Veja que a manifestação plena do anticristo, ela está sendo... Vamos mudar. Deixa eu colocar diferente. Algo ou alguém, é isso que Paulo traz no versículo 6. Em outras traduções está escrito assim, ó. E agora vós sabeis o que o detém. Em outra tradução. Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Vós sabeis o que o detém. É assim que começa o versículo 6 em outras traduções. E na minha tradução, na NTLH, diz: e agora sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora.
porém acontecerá no tempo certo. Então a gente entende que algo ou alguém, algo, está impedindo a manifestação plena do anticristo. A Bíblia diz isso, tá bom? Então, na teologia, a maioria dos estudiosos entende que Paulo se refere ao Espírito Santo, atuando através da igreja. O Espírito Santo atuando através da igreja viva. A igreja viva, aquela igreja que tem a chama, o fogo do Espírito Santo, que traz o avivamento. O avivamento é levar vida em tudo que está morto. Louva em verdade, louva em espírito, vive a palavra sem distorção e ocultação da verdade. Então, quando o Espírito Santo for retirado no arrebatamento da igreja, o mal se manifestará, sem restrições. É isso que esse versículo traz para nós. Então, enquanto a igreja está na terra, o mal ainda é freado. Ele é freado. Somos o sal e a luz desse mundo. O sal e a luz desse mundo nós somos. Então, o mistério da justiça é o espírito do anticristo já agindo no mundo, preparando o terreno para o governo do engano. E o governo do engano vai chegar quando todos daqueles que eu disse antes, todos não, quando grande multidão estará inclinada a ouvir o espírito de engano e se afastar da fé verdadeira. Muitas pessoas, a fé se esfriará, o amor de muitos se esfriarão. Assim diz a palavra do Senhor. E nessa hora é quando o mal vai tomar conta de tudo e o arrebatamento vai acontecer. O mal já trabalha em silêncio. Quem não tem discernimento não consegue entender que tudo aquilo que ele passa já é ação do maligno. Mas Deus ainda governa os limites de tudo. Deus ainda governa sobre a nossa vida, que cremos nele, que buscamos ele. Em nome de Jesus, que a sua fé esteja firmada no Senhor. Em nome de Jesus. O versículo 8 fala: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Em nome de Jesus. Então, quando o tempo chegar, o anticristo será revelado, mas Cristo o destruirá facilmente. Por isso nós não podemos nos distrair. Por isso nós precisamos buscar aumentar a nossa fé todos os dias. Porque aquele que está firmado com Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, que toma o amor dele como direção da sua vida, nós somos vencedores com Cristo. Nós somos vencedores. É a palavra de Deus que diz. Apenas o sopro da boca. O que é o sopro da boca, gente? O sopro da boca, a palavra. Quando a gente abre a boca para falar o quê? Uma palavra, não é? A nossa boca abre para dizer uma palavra. Então, apenas a palavra, o sopro que sai pela boca e o brilho da sua presença ali, de Jesus, bastarão para aniquilar o anticristo. O poder de Cristo é absoluto. Por isso nós choramos quando nós sentimos a presença dele, quando nós clamamos, quando nós pedimos. Nenhum sistema, nenhum governo e nenhum homem resistirá à glória do Senhor Jesus quando ele chegar. Amém? O estudo de hoje é muito forte. Não são todos que estão preparados para ouvir. O Espírito Santo fala que não são todos. Que muitos vão começar a ouvir e não vão suportar. Porque ainda não estão prontos, não estão preparados. Mas eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus é mais poderoso do que todas as fortalezas que estão na sua mente. E em nome de Jesus, eu declaro que você vai sair de todos os cativeiros de prisão emocional, contrária ao governo de Deus. Em nome de Jesus, busque a palavra, busque a presença, ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. O versículo 9 e 10 fala para nós
sobre os sinais, né? O anticristo virá com sinais. Sinais e milagres falsos, não apenas políticos, mas espirituais. É isso que ele vai vir. Então, o seu poder será real, mas maligno. Maligno. Os nossos olhos vão enxergar. Ele enganará os que rejeitaram o amor pela verdade de Cristo. Ele vai enganar os que rejeitaram o amor e a verdade de Cristo. Ele vai enganar, não está com Jesus, vai ser enganado. Quem não caminha com Jesus vai cair nos enganos do anticristo, vai perder a salvação. Então, o que nós precisamos ser lembrados e ter conhecimento? Que milagres não autenticam a verdade. O amor pela verdade, sim. O coração que ama, entenda aqui, o coração que ama Jesus tá com Jesus, tá blindado, não será enganado. Mas o coração que ama a mentira se tornará presa de engano. O coração que ama a mentira, que ama os pecados desse mundo, será facilmente enganado. Em nome de Jesus, diante de todas as dificuldades da sua vida, ore. Peça para que o Senhor seja a sua direção. Pare de querer resolver as coisas pela força do seu braço. Deixa Deus te conduzir. Deixa o Espírito Santo te guiar por onde você for. Os que recusam a verdade serão entregues a uma cegueira espiritual que não vai ter volta, porque já será o fim dos dias. Deus permitirá que esses sejam enganados porque eles rejeitaram deliberadamente o Evangelho. São pessoas que rejeitaram o tempo todo o Evangelho. Quando o homem rejeita a verdade, Deus permite que ele seja governado pela mentira que escolheu. Por isso, quando eu falo para vocês, nós devemos plantar a semente, levar o Evangelho. E todo aquele que receber a semente e deixá-la germinar, nós estaremos ali para ajudá-lo. Mas quando nós levamos a semente e a pessoa rejeita, nós temos que buscar outra pessoa para plantar uma semente. Porque se o próprio Deus permite a escolha do seu filho, quem somos nós para ficar ali insistindo? Não é a nossa força que vai convencer um filho de Deus a aceitá-lo, é o Espírito Santo. Nosso papel é levar o Evangelho, a verdade, com amor, aconselhar com amor, mas quem convence é o Espírito Santo, tá bom? O julgamento, ele recai sobre os que preferiram o pecado do que a verdade. Então, é o caminho que ele escolheu. Um dia você foi lá, você falou a verdade, você levou o Evangelho, mas a pessoa quis o erro. É uma escolha dela. Se Deus deixa cada um escolher o seu caminho, quem somos nós para ir lá e usar da força para fazer com que a pessoa vá para o caminho certo? Então o julgamento vai cair sobre os que preferiram viver o pecado e não, ao invés de viver a verdade, que é o Evangelho, que é a palavra. A condenação, meus irmãos, é a consequência da decisão moral do coração. O que o coração está decidindo? O que o seu coração está decidindo? O seu coração decide viver a verdade, decide viver o Evangelho, decide viver a presença de Jesus, então a sua vida está em Jesus. E estando em Jesus, você será salvo. Agora, aquele que decidiu inclinar o seu coração às consequências, aos erros do pecado, vai colher a consequência. Vai ser enganado. O pecado é prazer passageiro. Todo pecado é um prazer passageiro. E custa uma eternidade. Custa toda a eternidade. As pessoas precisam enxergar isso. Que não vale a pena viver no pecado. Porque o pecado te custa a eternidade, entende? Qual é?
a eternidade que você quer? Na glória ou no inferno? Entende? Que toda cegueira espiritual caia dos seus olhos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus para que toda cegueira espiritual seja arrancada dos seus olhos e de todo aquele que ainda está fraco na fé, mas que já entendeu que o caminho é o Senhor Jesus. Paulo contrasta aqui para nós no versículo 13, no versículo 11, 12, sobre isso. Que o pecado é um prazer passageiro, mas que custa a eternidade, tá bom? O versículo 13 agora vai falar sobre a firmeza e a fidelidade, quando diz assim, ó: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês seu povo dedicado a Ele. Ó, vamos grifar. Olha o que diz. Sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. Ou seja, o Senhor nos ama. O Senhor te ama. Todo aquele que crê em Jesus, o Pai ama. Então Ele ama você. Continuando. Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Olha só, somos escolhidos a serem salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Pela fé que profetizamos, porque é através da fé que nós somos salvos. Então, aqui no versículo 13, Paulo contrasta os enganos com os eleitos. Os tessalonicenses, aqui está dizendo, foram escolhidos para a salvação, não pelo mérito, mas pela ação do Espírito Santo e na fé, e a fé verdadeira. É a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para mim e para você? Que nós somos escolhidos para a salvação, porque nós estamos em fé. Nós estamos firmados na fé, nós geramos a fé em nós através do alimento vivo que é a palavra de Deus. Então a eleição divina, a eleição de Deus, ela se manifesta na tua vida e na minha vida, porque a nossa vida foi transformada pelo Espírito Santo. E nós somos guiados pela verdade. O versículo 14 diz assim: Foi para isso que Deus os chamou, por meio do evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é instrumento do chamado de Deus para nós. O objetivo final nosso do evangelho, em levar o evangelho, não é apenas a salvação, mas a participar da glória do nosso Senhor Jesus Cristo no dia em que Ele vier, quando Ele voltar para nos buscar. Então nós somos salvos não só do inferno, não é só sobre isso. Nós não somos salvos só do inferno, nós somos salvos para compartilhar da glória do Filho de Deus. Nós vamos receber, nós vamos viver essa glória de Jesus quando Ele voltar para nos buscar. O versículo 15 diz assim: Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas mensagens como na nossa carta. Paulo conclui um chamado à firmeza aqui, a firmeza doutrinária, a firmeza da palavra. Aqui quer dizer que tradições, aqui que ele fala, fiquem guardadas pela verdade que ensinamos a vocês, tanto nas mensagens como na nossa carta. Ensinamentos apostólicos autênticos. É isso que ele quer dizer. Ensinamentos apostólicos autênticos, verdadeiros, sem distorção, transmitidos por ele. É isso que ele trouxe. Então, em tempos de confusão espiritual, o que ele aconselha? O que Paulo aconselha
através do Espírito Santo. Qual é o conselho que nós recebemos da palavra de Deus? Permaneçam firmes na palavra. Essa é a maior forma de resistência. Então, em tempos de confusão espiritual, se você estiver passando por um tempo de confusão espiritual, ou se você vier a passar um tempo de confusão espiritual, permaneça firme na palavra, porque nos manter firme na palavra é a maior resistência que nós vamos ter contra o maligno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 16 diz assim: que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem e que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Ele termina com uma oração, né? Pedindo para que o nosso coração se encha de ânimo e que nos tornemos fortes para fazer e dizer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nós sabemos que é bom. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Paulo encerra com essa bênção pastoral. Que Deus console os corações. Então, eu tomo posse dessa palavra. Que Deus consola o meu coração. Então, você declara sobre a sua vida: eu recebo toda a consolação de Deus do meu coração. Deus é quem consola o meu coração. E Paulo também traz para nós e que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça-nos nas boas obras do reino, nas palavras do Evangelho. Então eu tomo posse de toda a fortaleza de Deus, de toda a força que Deus me dá. Toma posse sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque só o Senhor Deus, nosso Pai, pode consolar verdadeiramente o nosso coração e pode nos fortalecer por onde nós caminharmos, nos dando força para continuar a boa obra, levando o Evangelho em todos os lugares. Amém? Em nome de Jesus. Então, mesmo em meio à frieza espiritual de muitos, que é a apostasia, o consolo e a esperança continuam ativos, vivos pela graça dentro de nós. Amém? Isso é o avivamento. Vida aonde um dia estava morto. Vida na fé que um dia teve morta. Vida no amor a Jesus que um dia estava morto. Vida. Traz a vida de novo. Então, sejam avivados, estejam vivos em nome de Jesus. Que o fogo que mantém essa chama acesa e viva dentro de você aumente cada dia mais, através da sua busca, do estudo, da verdade da palavra, sem distorção. O Evangelho não é show, o Evangelho é verdade, é palavra dita com amor, com acolhimento. Você buscar ali uma direção na sua igreja, você busca um pastor, o pastor te acolhe, ele vai te tratar com verdade, ele está sempre disposto. Abram os seus olhos em nome de Jesus. Nós não temos mais tempo para perder. Nos dias difíceis, somente o Senhor pode nos consolar. Só Ele pode nos dar a força. Quando nós buscamos o apoio em uma palavra, em uma liderança da nossa igreja, em um pastor, em um apóstolo, em um profeta, nós esperamos ouvir a verdade do Evangelho. Porque muitas vezes, pela turbulência, pela confusão dos nossos pensamentos, nós não conseguimos encontrar sozinhos. Muitas pessoas não conseguem encontrar sozinhos, então precisa buscar alguém só para lembrar a pessoa. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Aí você fala: obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor falou comigo através do meu pastor. Eu não estava conseguindo ouvir, eu estava recebendo muitas flechas do inimigo e eu estava
sem direção, mas então o Senhor me direcionou. Isso é o evangelho de verdade, sem distorção. Só Deus pode nos consolar. Amém, minha irmã. Que o Senhor fale ainda muito mais com você e com todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Se você se encontra confuso espiritualmente, busque a palavra no Senhor. Busque a verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não fiquem sozinhos. Não se sintam sozinhas. Busquem ajuda. Ajuda de pessoas que caminham firmadas na verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. A esperança cristã, a nossa esperança, ela é sustentada pela graça de Deus. Por quê? A graça consola, fortalece e prepara o nosso coração para os últimos dias, para os últimos tempos. Amém? Em nome de Jesus. O que nós vamos carregar? Qual a porção do ensino de hoje que nós vamos colocar? Essas porções eu quero colocar na minha mochila. O que não é do Senhor, não. Eu tiro tudo. É assim que você tem que viver nessa fé, colocando para você de alimento, de peso, coisas espirituais de Deus, que te fortalece, que te traz escudo, o escudo da fé. É o escudo da fé, da armadura, que vai fazer com que todo dardo inflamado que vier em sua direção bata em retirada, em nome de Jesus. É a fé que te salva, é a fé que te fortalece. Amém? Em nome de Jesus. Olha só. Nós vimos sobre o engano e a verdade. Falsas doutrinas sobre o dia que o Senhor virá. Precisam ser corrigidas. Nós precisamos estar atentos nisso. Precisa estudar mais. Leia Apocalipse. Busca a palavra. Nós vamos ler depois Apocalipse todo, meditando, buscando conhecimento. Em nome de Jesus. Quando acontecer o grande afastamento da fé, isso é um aviso que o anticristo está chegando e que está muito próximo. Grandes pessoas, isso é apostasia, grande multidão se afastará da fé verdadeira e começará a ouvir os enganos do mundo. Nós vimos sobre o Espírito Santo através da igreja. O Espírito Santo, ele age hoje através da igreja. Por isso, agindo através da igreja, impede a manifestação total do mal. Agora vejam vocês, aqui comigo, o tanto de maldade que nós já estamos vendo. O poder do Espírito Santo está bloqueando, certo? Mas nós ainda estamos vendo. Imagina quando o Espírito Santo subir, junto com todos aqueles que serão salvos, que é o arrebatamento. Meu Deus, meu Deus. Nós não estaremos aqui mais para ver essa destruição, esse horror, esse terror. E o Espírito Santo pede para dizer que vocês sejam lembrados que a salvação é individual. Não percam a sua salvação. Não se desviem dos caminhos. Não deixem de fazer o que precisa ser feito por causa de outros. Nós devemos levar o Evangelho, levar o amor, levar a palavra, levar a verdade, acolher. Mas nós não devemos nos distrair, não devemos sair dos caminhos. Nós temos que amar o pecador e não o pecado dele. Amar o pecador e não o pecado. Amém? Em nome de Jesus. Não deixem de fazer nada para o Senhor por causa de outro. A salvação é individual. Ame, ore por todo aquele que você quer que seja salvo. Ore, faça jejum, entregue a sua vida ao Senhor. O jejum é uma arma poderosa na oração. Levanta um jejum, levanta uma oferta ao Senhor. Pai, eu desejo que o meu filho, vamos dar um exemplo. Eu desejo que o meu filho seja salvo. E pela vida do meu filho, eu vou jejuar até que ele seja salvo,
Em nome de Jesus, eu vou levantar esse jejum. E aí entre você e o Senhor levanta um jejum. Até que ele seja salvo. Olha só, 9 horas. Glorificamos o nome do Senhor Jesus e damos a Ele toda a honra, toda a glória e agradecemos por essa hora. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos ouvir a Tua palavra, ler através da nossa visão. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos profetizar palavras de bênção sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor pela nossa família e eu agradeço ao Senhor por cada vida que está aqui nessa hora, meu Deus, ouvindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito forte a presença do Espírito Santo de Cantarabás. Visita, Espírito Santo, todos, sem medidas, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, seus familiares, em nome de Jesus. Levanta um jejum, mas não perca o seu caminho, em nome de Jesus. Levante um jejum por aquele que você deseja que seja salvo, que é da sua família. Um jejum enquanto ele não for salvo, até que ele entregue a vida a Jesus. Daniel levantou um jejum até que ele recebesse o que ele pediu. Até que, esse era o propósito. Pela fé, pela entrega, era para ele ter recebido logo. Mas havia uma guerra espiritual ali, impedindo que a bênção chegasse, que a bênção descesse. Até que um anjo de alta patente entrou nessa guerra e venceu o inimigo. E a bênção chegou. A bênção chegou em 21 dias. Poderia ter chegado no primeiro. Levantem um jejum. Até que chegue. Então, às vezes as pessoas falam assim, Daniel jejuou 21 dias. Mas esse não foi o propósito inicial dele. Ele não disse, eu vou jejuar por 21 dias. Não. Eu vou estar sem esse alimento até que eu receba. Até que o Senhor me ouça. Até que o Senhor olhe para mim. Então, entende que nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho? Levante um jejum. Jejue. Tá passando por dificuldade? Por muitos ataques? Jejue. Eu vou fazer esse jejum até que o Senhor quebre a obra do inferno sobre a minha área financeira. Eu vou levantar esse jejum até que toda fortaleza que está bloqueando a minha bênção financeira de descer, chegue. Eu creio que toda fortaleza vai cair por terra, que o Senhor vai inclinar os seus ouvidos, porque eu vou levantar agora uma oferta para o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Obrigada. Muito forte. Muito forte, Espírito Santo. Muito forte. Obrigada, Jesus. Isso é entrega com propósito. Todo jejum tem que ter um propósito. E viver uma vida de jejum, o cristão de verdade, ele tem que ter um jejum pelo menos uma vez por semana. No mínimo. No mínimo uma vez por semana. Eu confesso para vocês que eu preciso de concentração para eu não me perder nos meus jejuns. Deus é maravilhoso demais. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O anticristo vai ter poder? Vai. O anticristo vai fazer milagre para enganar aquele que está em confusão espiritual? Vai. Por quê? Porque ele também é poderoso. Só que ele vai ser destruído quando o Senhor Jesus vier. Porque a glória de Cristo vai destruir ele. Em nome de Jesus. Deus nos escolheu. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus, a sermos fiéis a Ele até o fim. Deus nos escolheu para sermos firmes na fé, no amor, no posicionamento, na nossa conduta de vida, em nome de Jesus. Amém? O discernimento espiritual, meus irmãos, é urgente. É verdade, é urgente.
Você precisa orar e se posicionar para começar a ter mais discernimento espiritual, porque há muitas vozes espirituais nos últimos tempos. Haverá ainda mais, e só a palavra separa o verdadeiro do falso. E nós precisamos ter discernimento, conhecer a palavra para não sermos enganados nos últimos dias, porque haverá muitas vozes, muitas vozes. E aí você vai discernir qual é a verdadeira que está sendo dita, porque através do estudo que você faz, do conhecimento que você busca, é o que vai te trazer discernimento, tá bom? Nós estamos vendo que o afastamento da verdade já está acontecendo diante dos nossos olhos, por isso nós precisamos permanecer no fogo da fé, tá? Em nome de Jesus. E a presença da igreja ainda continua sendo essencial para nós. A presença da igreja sobre a terra ainda segura o caos total. A presença do Espírito Santo na terra segura o caos total do inferno prevalecer. Por isso, o papel da intercessão é da pregação. O papel da intercessão é vital e o da pregação também. Nós precisamos levar a palavra e interceder o tempo todo, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz com a irmã que pegou o exemplo do relógio de oração, a janela de oração. É forte demais. A presença viva do Espírito Santo. O poder da palavra é superior a qualquer sistema das trevas. Pronto. Não tem poder maior do que a palavra. Por isso, quando você diz, em nome de Jesus, sai agora, todos os demônios, do menor ao maior, é a palavra. É o poder do nome de Jesus. A graça não é fuga, mas é força para nós, tá bom? É a força que nos mantém. A graça de Deus nos mantém firme, nos mantém santos e esperançosos, enquanto o mundo se corrompe. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Um capítulo tão forte, né? Tão poderoso. É um alerta profético para nós, mas também é um consolo espiritual, porque nós estamos caminhando da maneira certa. Esse capítulo revela para nós, revelou, né? O avanço das trevas dia após dia, mas também o poder inabalável de Cristo, nosso Senhor, nosso único Senhor. Aquele que chegará com sua glória e sua majestade, e toda a treva será destruída, e nós seremos arrebatados para vivermos da glória, na glória, junto com Ele, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aqueles que amam a verdade não serão enganados, não serão enganados. Aqueles que amam a verdade não serão enganados. Nós veremos o Senhor triunfar com a sua glória e a sua justiça. E a glória e a justiça de Deus cairá sobre nós, em nome de Jesus. Amém? E nós estaremos junto com Ele na eternidade, que é isso que nós temos buscado todos os dias. Então vocês veem como é importante se afastar de tudo aquilo que não é de Deus. Se afastem de toda confusão, de todo espírito de rebeldia, espírito de mentira. Se afastem de tudo aquilo que traz divisão numa família. Se afastem de tudo aquilo que te traz soberba, vaidade. Se afastem. Isso vai te levar para o caminho errado, tá bom? Nós precisamos buscar Jesus. Humildade, verdade, amor, compaixão, empatia, acolhimento, alegria. Essas são as características de quem vive com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Peça em oração para que você carregue as características de Cristo, que você seja cheia do amor de Jesus, da alegria dele, da bondade, da humildade, da generosidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós nos apresentamos diante do Senhor e glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e Te damos toda a honra, toda a glória,
todo louvor, toda adoração, toda oração que sai da nossa boca é ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Pai, nós declaramos que desejamos que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente cativos a Jesus. Dai-nos, Senhor, uma mente e um coração humilde, quebrantado, cheio de alegria, de paz. Que os nossos olhos sejam bons, Senhor, para que o nosso corpo seja cheio da Tua luz. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, entra com poder na nossa casa, na nossa vida. Toma o seu lugar de honra na nossa casa, leva para fora tudo aquilo que não nos pertence. Passa a vassoura de fogo, varre todos os cômodos, leva para fora toda a treva, tudo que não convém para a nossa vida, tudo aquilo que é contra o governo de Deus, nosso Pai, põe para fora em nome de Jesus. Afasta de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Enche a nossa casa com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua luz, com a Tua bondade, com a Tua generosidade, com toda a prosperidade de bênção sobre nós, em nome de Jesus. Que a nossa casa seja inundada, transbordante de paz, de amor, de alegria, de alimento, de saúde, em nome de Jesus. Que seja próspera em tempo de mesa, de comunhão, que seja próspera de fé, de oração. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos celeiros estejam cheios, em nome de Jesus. Que sejamos prósperos na área financeira, Senhor Deus. Que sejamos nós a emprestar e não aquele que pede emprestado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos nós a emprestar e não a pegar emprestado, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as finanças da nossa família, para que nós possamos, Pai, com alegria e honra, meu Deus, edificar o Teu reino, ajudar na construção da Tua obra, Senhor Deus. Ofertar com alegria, Pai. Entregar o nosso dízimo, Senhor Deus, com alegria na Tua casa, Pai, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor, meu Deus, não é para homens. Aleluia, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos porque a Tua presença é gloriosa nesse lugar agora. A nossa casa, Senhor Deus, a atmosfera da nossa casa está sendo tomada pelos anjos do Senhor que vêm em peso agora, a trazer toda a proteção, Pai, que o nosso coração está gerando e pedindo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, visita os nossos filhos, onde eles estiverem agora, Pai. Que os Seus anjos visitem os nossos filhos, Senhor, e leve a eles a paz que nós estamos sentindo agora, em nome de Jesus. Que toda a nossa família seja envolvida, Pai, pelo Teu grande amor e a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, assim nós te pedimos, Senhor Deus. Obrigada, Espírito Santo, pelo Seu amor, pela Sua paciência com cada um de nós que somos falhos, que somos errantes, que somos pecadores. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós estamos gerando a Tua presença. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, Jesus, obrigado, Jesus. Não nos cansaremos de agradecer, Jesus, tudo que o Senhor fez por nós, por nos amar. Obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que o Senhor tem todo o poder de agir nesse ministério. Ele é Teu, Pai. Que todo o poder do Senhor que está sobre ele vá em encontro de cada um que faz parte, Senhor Deus. De cada um que Te busca através desse ministério, Pai. Que o Teu poder haja de forma sem medidas, a levar todos, Pai, a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Dê a eles, Senhor Deus, discernimento espiritual.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego ao Senhor a minha vida, consagro a Ti a minha vida, Senhor Deus. Apresento ao Senhor a vida do meu esposo, que ainda está longe, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ele saiu de lá ontem, meu Deus. Ainda se encontra em viagem, Senhor Deus, sobrevoando o céu, Senhor, dessa terra. Eu vejo as mãos dos seus anjos, Senhor, a conduzir essa aeronave, Senhor Deus, de tantas horas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ainda falta 10 horas, Senhor Deus, para ele colocar os pés no chão. Eu creio na Tua proteção, entrego a vida dele, a vida de todos que estão nessa mesma aeronave. E declaro que as mãos do Senhor estão conduzindo tudo, porque o Senhor é o governador de tudo na nossa vida. E é isso que eu oro e peço ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. E eu peço, Senhor, que mantenha anjos de alta patente na casa de cada um dos seus filhos, na porta de entrada, a proteger todo o ambiente dessa casa. Todos que entrarem por essa casa serão abençoados. Entrará só espírito humano nessa casa. Todo demônio ficará para o lado de fora. Assim eu declaro no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Que presença. Obrigada, Espírito Santo. Que o Senhor te conduza durante todo o seu dia. Amém? Em nome de Jesus. Recebam a bênção. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu final de semana. Em nome de Jesus. E a gente se vê na segunda. Amém? Amanhã não vai ter live. Eu ainda não sei como será a chegada do meu esposo. Então amanhã eu vou estar na presença do Senhor, em oração, buscando estar pronta a recebê-lo. Amém? Em nome de Jesus. Então até na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.